Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dani Duarte. Nós vamos agora para o nosso último conteúdo de integridade para o FPE, que é o Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Por ser um documento de 2017, a gente encontra muitas questões, tá? Então, isso é um lado, tem esse lado bom aí, porque tem decretos ali que da lista que não tem tantas questões. O último mesmo, né? O penúltimo aí que a gente, sobre o qual a gente falou, ele é de 2024, então, assim, pouquíssimas questões sobre. É um documento que tem 6 páginas, essa última aqui, né? Tem praticamente assim, eu conto mais ou menos 6 porque tem essas coisas riscadas e tem outras coisas riscadas aqui no decorrer, tá? Na verdade, fica até menos de 6. Mas você fica, vamos colocar ali a, quase 7 ali, os 6,5. Pelo que eu vi das questões, o documento no geral ele é bem cobrado. Tem umas partes aqui que são mais repetidas em algumas questões, como esse artigo 3º, o artigo 4º, o 5º. Mas tem outras partes, como aqui, essa parte aqui sobre o Comitê Interministerial de Governança, o SIG, e também aqui mais para o final, sobre esses eixos aqui dos órgãos e as entidades da administração, né, que em relação a essa forma de instituir o programa de integridade aí. Então, é bem cobrado, tá? E aí o que eu marco de roxinho, né, o lilás, sei lá, é o que eu vejo mais nas questões, nesse caso desse documento em específico, do documento aqui, do decreto 9.203 de 2017, eu vi que foi bem cobrado, tá? Inclusive, essa parte aqui, lógico que com foco maior em gestão de riscos, mas outras coisas podem cair, né? Então, para os efeitos do disposto neste decreto, considera-se governança pública, conjunto de mecanismos de liderança, estratégia, controle postos em prática para avaliar, direcionar, monitorar, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade, valor público, produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos, autoadministração, ministros de Estado, ocupantes de cargo de natureza especial, ocupantes de cargo de nível 6 do grupo de direção e assessoramento superiores e presidentes e diretores de autarquias, inclusive as especiais e de fundações públicas ou autoridade de hierarquia equivalente, e o específico que caiu que foi gestão de riscos, processo de natureza permanente estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que está aqui em cima, que contempla as atividades de identificar, avaliar, gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinada a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos. Basicamente, assim, as provas né, nas quais eu vi esse assunto ser mais cobrado, é tudo assim, auditor, administrador, né, a grande maioria, tá? Mas a gente vai estudando com essas questões e também, né, estudando um conteúdo que não se aplica muito à nossa realidade, mas é cobrado, né? São princípios da governança pública, isso que é muito importante, tá? Capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade e transparência. Deve ter umas 3 ou 4 questões que abordam os princípios. Diretrizes. Aí eu acho que eu gostei do documento, que eu achei ele bem organizadinho. Assim, né? Tem aqui os termos, aí depois vem princípios, aí vem diretrizes, aí vem mecanismos, então bem dividido assim. São diretrizes da governança pública. Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com a mudança de prioridade. Essa palavra ela já apareceu aqui antes. Uma coisa tempestiva é uma coisa que ocorre no momento correto, né? No momento oportuno, tá?
É, promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública, a integração de serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico, monitorar o desempenho, avaliar a concepção e implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas, articular instituições, coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público, fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades, implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará, quase não sai, privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores, avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios, focar muito nessas coisas, tá? Sempre que possível, tá? É, aqui, deixa eu ver se nesses aqui passados, mais para frente, que tem umas alterações que a banca as bancas vão fazendo. Veja que tá de roxo, eu ia falar só no final, mas aproveitando que eu já parei aqui, que tá de. Vou lilás, vou falar. Que tá de lilazinho assim porque caiu, tá? Então são 11 incisos que são cobrados. É, manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória e pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade. Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente, tá? Prestar atenção nesses termos, sempre que conveniente. Definir formalmente as funções, as competências, as responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais, promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. O que acontece muitas vezes é que as bancas elas não vão alterar completamente, a não ser que também, às vezes, troque diretrizes com mecanismos, alguma coisa, né? Mas assim, aqui não tem nem como eles trocarem, porque os mecanismos não dá, né, não dá para confundir com as diretrizes com as diretrizes. Mas assim, as bancas gostam muito de mexer com advérbios, né, com questões assim que envolvem tempo, que envolve essa, né, essa parte de, quando é que é para fazer tal coisa? Sempre que for conveniente, sempre que for solicitado, né, sempre que possível. Então, se organizar para lembrar desses termos. São mecanismos para o exercício da governança pública. Liderança, que compreende conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercido nos principais cargos das organizações para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam integridade, competência, responsabilidade e motivação. Ter cuidado, porque aqui a gente traz aqui essas, essas esses elementos, né, que compreendem esse conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental, né, para assegurar essa existência das condições mínimas para o exercício da boa governança. E aí a gente tem quatro aqui. Não confundir com o que vem antes aqui nos princípios, tá? Então aqui, por exemplo, tem integridade, mas é igual, mas não tem competência, tá? Para depois a banca também não misturar as coisas. Estratégia que compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido. E controle que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. Caiu tanto questão diretamente sobre os três mecanismos, quanto também a respeito do mecanismo da liderança, nesses pontos aqui dessas práticas, tá? É,
Uma coisa importante aqui também como se trata de um arquivo curto, né, e não tem muitos decretos sendo cobrados, mas assim, tem uma quantidade razoável para 5 questões, né? Eu focaria muito não só tendo estudado bem a lei geral de proteção de dados e a lei de acesso à informação, eu focaria muito também nesses documentos curtos, tá? Porque é garantia de questão acertada, né? De questão de 2 pontos, né? Numa questão. Aí caberá à alta administração, eu vou marcar isso aqui, gente, porque eu já vi que esse documento é todo importante. Caberá à alta administração dos órgãos e das entidades observados as normas e os procedimentos específicos e aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias, práticas de governança consonantes com os princípios e as diretrizes estabelecidos neste decreto. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança, né, sobre as quais aqui eu já falei, incluirão, no mínimo, formas de acompanhamento de resultados, soluções para melhoria do desempenho das organizações e instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências. Aí, o artigo 7º-A, o Comitê Interministerial de Governança, SIG, tem por finalidade assessorar o presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal. Caiu questão sobre isso. O SIG, ele é composto pelos seguintes membros titulares: ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, que vai fazer a coordenação, tá? Responsável pela coordenação. O ministro de Estado da Economia, e o ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Aí pode cair dessa forma, ministro de Estado da Economia, ministro de Estado da... E pode cair ministro da Economia, tá? Na questão também. É uma coisa que eu não precisava falar, mas eu acho que é bom falar. Os membros do SIG poderão ser substituídos em suas ausências e seus impedimentos pelos respectivos secretários executivos. As reuniões do SIG serão convocadas pelo seu coordenador, que é o ministro da chefe da Casa Civil, da Presidente da República, tá? Eu vou marcar isso aqui também. O quórum de reunião. Ah, tá. Isso aqui também é como eu falei, as bancas gostam de mexer com essa questão de tempo. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, observar. Esse trimestralmente aqui é muito importante, tá? Então, o SIG se reunirá em caráter ordinário, trimestralmente e em caráter extraordinário, sempre que necessário. Então, às vezes as bancas podem trocar isso aqui, aí pode mudar isso aqui, tá? A banca adora mudar essa parte de tempo. Então, o quórum de reunião do SIG é de maioria simples dos membros e o quórum de aprovação é de maioria absoluta. Outra coisa também, que, sei lá, vai que caia, né? Então, presta atenção. Além do voto ordinário, o coordenador, que é o ministro-chefe da Casa Civil, terá o voto de qualidade em caso de empate, ok? Aí tem umas coisas riscadinhas, né, que foram revogadas por esse decreto de 2019. Eu não vou nem nele lá. Aí o que compete ao SIG, propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para atendimento aos princípios e às diretrizes de governança pública estabelecidos neste decreto, aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública estabelecidos neste decreto, aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir a coerência e a coordenação dos programas e das políticas de governança específicos, incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e editar as resoluções necessárias ao exercício de suas competências. Aí, os manuais, gente, é tanta informaçãozinha que pode talvez cair que eu vou marcar, porque eu acho melhor. Os manuais e os guias a que se refere, o inciso segundo aqui, que é de aprovar os manuais e guias, né, com medidas, mecanismos e práticas organizacionais, eles deverão conter recomendações que possam ser implementadas nos órgãos e nas entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, definidos na resolução que os aprovar, e ser observados pelos comitês internos de governança que se refere o 15A, que está mais aqui à frente, tá? Que é esse aqui.
são competências dos comitês internos de governança, instituídos pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. É, eu vou ler logo isso aqui, depois eu volto e pulo, já que está lá. Então, auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos neste decreto, incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão e na entidade que promovam soluções para a melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para aprimoramento do processo decisório. Promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelos SIGs em seus manuais e em suas resoluções e elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência. Aí vou voltar aqui, que a gente estava falando das competências ali dos manuais, e aqui, o colégio temático para fins do disposto neste decreto é a comissão, o comitê, o grupo de trabalho ou outra forma de colegiado interministerial instituído com o objetivo de implementar, promover ou executar políticas ou programas de governança relativos a temas específicos. O SIG poderá instituir grupos de trabalho específicos com o objetivo de assessorá-lo no cumprimento de suas competências. Representantes de órgãos e entidades públicas e privadas poderão ser convidados a participar dos grupos de trabalho instituídos pelo SIG. O SIG definirá o. Eu fico falando SIG, mas não tem como falar de outra forma, né? O SIG definirá no ato de instituição do grupo de trabalho e os seus objetivos, a sua composição e prazo, né, para a conclusão dos trabalhos. E sobre os grupos de trabalho, eles serão compostos na forma de ato do SIG, não poderão ter mais de 5 membros, terão caráter temporário de duração não superior a um ano. Então, esse é o tipo de coisa que as bancas adoram mexer, porque aqui vai mexer nessa questão de duração, entendeu? De quantidade de pessoas, né? Não poderão ter mais de 5 membros, estarão limitados a três operando simultaneamente. Então, é o tipo de coisa que as bancas gostam de mexer. Esse é um texto com muitas possibilidades de questões. A Secretaria Executiva do SIG será exercida pela Secretaria Especial de Relações Governamentais da Casa Civil da Presidência da República. Então, às vezes, assim, poxa, Dani, é muita informação, mas você já sabe que quem coordena é o chefe da Casa Civil. Então, assim, você já vai fazendo as relações, né? Que o assessoramento é para o presidente da República. Então, já vai fazendo essas conexões. Compete à Secretaria Executiva do SIG receber, instruir e encaminhar aos membros do SIG as propostas recebidas na forma estabelecida lá do 10A anterior, né, no inciso segundo também do 13A, que é o que está aqui mais na frente. E tem várias coisas de competência, assim, sabe? Várias coisinhas. Eu nem quis marcar tudo, mas agora estou querendo marcar tudo. Aí aqui compete aos órgãos e às entidades integrantes da administração pública federal direta autárquica e fundacional executar a política de governança pública de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes definidos neste decreto e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do SIG. Então, tudo coerente com o que já tá, que está no documento, né? Então, às vezes, fica uma questão de você, poxa, eu não lembro exatamente como está no texto, mas você vê que tem coerência com o texto. Encaminhar ao SIG propostas relacionadas às competências previstas no artigo 9A, que a gente já leu, com a justificativa da proposição e da minuta da resolução pertinente, se for o caso. Aí, voltando aqui. Encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de discussão, os registros das reuniões aos membros do SIG, comunicar aos membros do SIG a data e a hora das reuniões ordinárias e a convocação para as reuniões extraordinárias. A gente já viu ali em cima que tem reuniões ordinárias e tem reuniões extraordinárias. Comunicar aos membros do SIG a forma de realização da reunião, que poderá ser por meio eletrônico ou presencial, e o local, quando se tratar de reuniões presenciais, e disponibilizar as atas e as resoluções do SIG em sítio eletrônico ou, quando seu conteúdo for classificado como confidencial, encaminhá-las aos membros. Deixa eu pegar isso aqui também. Porque caiu algo aqui sobre voto. Agora, isso aqui também é relevante, né? A participação do SIG ou, ou nos grupos de trabalho por ele constituído será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada, né? Então, a gente pode pensar, a banca pode trocar isso aí também. Aqui o 13A eu já li.
Aí o 15A são competências dos comitês internos de governança instituídos pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos neste decreto, incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, que promovam soluções para a melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para aprimoramento do processo decisório, promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo SIG em seus manuais e suas resoluções, e elaborar a manifestação técnica relativa aos temas de sua competência. Os comitês internos de governança publicarão suas atas e suas resoluções no sítio eletrônico, ressalvado o conteúdo sujeito a sigilo, como a gente já falou, e a alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistemas de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento de sua missão institucional, observados os seguintes princípios. Eu marquei isso aqui porque tem texto semelhante, né, a este aqui que caiu. Então, tem muitas coisas de princípios, né, de orientações nesse sentido. Implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público. Integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais, estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício e utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Aí, o 18, a auditoria interna governamental deverá adicionar, perdão, valor, melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos mediante abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, dos controles e da governança por meio da realização de trabalhos de avaliação, consultoria de forma independente, segundo os padrões de auditoria e ética profissional reconhecidos internacionalmente, adoção da abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria, e promoção à prevenção, à detecção e à investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. Então, os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica, fundacional instituirão um programa de integridade com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes eixos. Tá de lilazinho por quê, Dani? Porque caiu em questão. Então, comprometimento e apoio da alta administração, inclusive fizeram uma alteração significativa aqui nessa questão, tá? Eu não sei se isso aqui foi questão da FGV, não lembro mais. Tá aqui, mas eu não vou olhar, não. Existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade, análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade e monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade, tá? Eu me surpreendi porque eu fui vendo as questões e ao mesmo tempo fui vendo o texto também. Confesso que foi um decreto que eu gostei de estudar, porque eu achei ele muito coerente, embora tenha bastante coisinha assim, eu achei legal, tá? Eu acho que eu vou liberar também essa aula aqui no YouTube, e aí aproveitando, eu vou mostrar bem rapidamente aqui, para quem tiver ainda interesse em entrar no curso do IFPE, e aí quem está tendo acesso ao curso do IFPE completo, com integridade, com português e com conhecimentos didático-pedagógicos, também vai ter acesso ao IFPB, vai ganhar o IFPB, então eu vou deixar liberado lá. E aí, só mostrando aqui o que eu faço rapidamente, a gente tem um simulado, né, para esse decreto,
e eu tenho, aí eu marco as questões, não é? Não, é, essa prova da FUNCERN, nesse concurso da FUNCERN, tem esse desafio, que são que se insere no fato de que não existem muitas questões da FUNCERN, né? Mas a gente vai fazendo de outras bancas e eu vou produzir agora, né, para os próximos dias de revisão, várias questões estilo FUNCERN. Então, uma coisa que eu tenho feito bastante é pegar e analisar as questões, e aí eu faço isso, né? Vou marcando ali de amarelo, o que está errado e vou colocando de verde, né, as considerações e tenho feito isso aqui também. Eu tenho resgatado partes do texto e colocado no gabarito. Isso aqui é o gabarito do simulado 7 para poder ajudar a lembrar. Então, eu tenho feito isso aqui em várias questões, tá? Então, aqui, ó, eu pego quais são os mecanismos para exercício da governança pública, tá? Então, eu tenho feito bastante isso. E aí, passando bem rápido, assim, para as pessoas não observarem muito, as questões corretas, né? Então, é isso. Aí, quem tiver interesse, aqui está o contato do WhatsApp, eu vou colocar na legenda também quando eu postar, tem o nosso e-mail. Tem o Instagram também, que é Aprovato Cursos, e basta entrar em contato. Se comprar o acesso, ao IFPE, ganha também o IFPB, tá bom? Então, é isso aí. Bons estudos, nossa última aula de integridade e também nosso último simulado separado. Agora nós vamos para o simuladão geral e o simuladão final. Bye, bye.